Brasileiro. Autoriza o árbitro, rola a bola em Criciúma, começa o jogo. Eu acho que o Criciúma, se tivesse passado pelo São Paulo, teria sido campeão da Libertadores. Olha o cruzamento, para Soares, tocou! Na época se comentava muito que se a gente passasse pelo São Paulo, nós seríamos a grande possibilidade de o Criciúma ter sido campeão da Libertadores. Futebol brasileiro, é a Copa Libertadores da América. Campeão da Libertadores. Com certeza nós éramos o melhor time da Libertadores. De braço, Márcio Rezende de Freitas. Determina o final do jogo. Um para o São Paulo, um para o Criciúma. O São Paulo está classificado para a semifinal da Libertadores. A gente tem que ressaltar, porque a gente disputou uma Libertadores, foi também por causa da Copa do Brasil que a gente foi campeão em 91. Acaba o jogo! Fim de espetáculo no estádio Heriberto Wilson. Muito gratificante assim saber que nós tínhamos conquistado um título e nós estávamos fazendo uma história bonita ali em cima. É campeão da Copa do Brasil! Eu acho que o Criciúma só é grande a partir desse título. Na sua história, na história do futebol profissional de Santa Catarina, e vai representar o país na próxima Taça Libertadores da América. O Criciúma, se for comparado com grandes clubes do Brasil, tem estrutura bem menor. Você disputar uma Libertadores no Grêmio, ou no Flamengo, ou no São Paulo, é uma a mais, não é? Só que no Criciúma não. O Criciúma é aquela e vai se saber quando que vai ser disputado de novo, né? O Criciúma foi a primeira equipe de Santa Catarina a disputar uma Libertadores e isso aí trouxe realmente uma motivação muito grande, um astral muito bom na cidade. E em relação à cidade, a cidade também foi pega de surpresa, né? Todo mundo na época, quando se deu conta, o Criciúma estava na Taça Libertadores, mas a cidade não se preparou. O Criciúma é diferente. O Criciúma vive o futebol intensamente. Eu sempre digo que por isso que ela é um fenômeno de títulos conquistados. Famílias, classe, de tudo que é tipo de classe social. Pobre, médio e rico. É tudo apaixonado pelo Criciúma. Na época eu já trabalhava. Eu trabalhava e levantava às 2 da manhã para trabalhar. Eu não me importava se eu ia perder hora de sono para chegar, a gente se reunia, vinha no jogo, até chegar em casa, era tipo meia-noite, 1h da manhã, eu quase não dormia, não importava. Era o amor pelo clube mesmo, não só eu, como muitos, né? O torcedor aqui foi fundamental. Foi o 12º jogador dentro de casa, o torcedor vinha para ver uma vitória, só não sabia se era de 1, de 3, de 2, de 3. A gente ia para o estádio, né, com bastante amigos, e a gente saía do estádio eufórico. Era seguidamente, a gente ia para lá e sabia que voltava com uma alegria. Mais marcante foi o primeiro jogo aqui contra o São Paulo. O São Paulo veio aqui e tomou 3-0 na primeira fase. Foi um jogo perfeito do Criciúma, acho que foi memorável. Na época, acho que o próprio São Paulo não acreditou na equipe do Criciúma. Outros times assim tinha que ter um time muito bem montado para vir aqui dentro e empatar, tirar ponto da gente, porque a gente aqui dentro tinha uma maneira ali de pressionar até a torcida ia junto e a coisa crescia, tomava uma proporção, até nós não fazer o resultado, nós não sossegávamos. E o Tele Santana, na minha opinião, ele desprezou um pouquinho a nossa equipe. Na minha opinião e de nós jogadores. Chegando aqui, o Tele quis poupar o Cafu e o Raí. E já no primeiro tempo ele estava perdendo 3-0. Aí no intervalo ele quis colocar. Aí eu cheguei para ele e disse, não adianta nada colocar o Raí agora. E ele argumentava que nós dávamos pontapé, que nós batíamos, e eu dizia para ele, você não tem time para chegar dentro da nossa área. No nosso caso, tivemos a oportunidade de jogar em La Paz e Oruro, com altitude acima de 3.800 metros. O planejamento que eles fizeram, nós ficamos em Santa Cruz de la Sierra, mesmo nível do mar.
nós fomos jogar a primeira partida em Oruro, contra o São José. Longe, muito longe. E nós subimos a cordilheira para jogar no dia do jogo. Isso diminui muito o efeito da altitude. Mas nós ficamos em Santa Cruz de la Serra, acordamos 5 horas da manhã para jogar o primeiro jogo em Oruro, depois de La Paz. Eu lembro que todo mundo com dor de cabeça, porque falta ar, e isso sem jogar, isso já no almoço. Só que a gente já vai condicionado a se poupar, sabe? Então, aqui no Brasil tu já sai dando uns piques. Lá não, lá a gente fica marcando o meio de campo atrás. Tudo já por causa da altitude, né? A maioria dos jogadores era a primeira vez que saía do país. Nós fomos para o Peru e para a Bolívia. Então fizemos uma excursão magnífica por lá. A torcida lotou o avião, fretaram o avião para ir para lá. E foi uma festa em conjunto. Eu me lembro que, bom, nossa chave era nós de São Paulo, né? Então, enquanto nós fizemos essa viagem de Santa Cruz da Serra, La Paz, 5 horas da manhã, almoçar, para depois descansar 2, 3 horas, para depois pegar um ônibus, o São Paulo de avião até La Paz e de La Paz de avião até Oruro. Mas mesmo assim, a primeira fase, nós fomos primeiros, ficamos na frente do São Paulo. E depois no mata-mata, como não podiam dois adversários brasileiros do mesmo país fazerem a final de uma Libertadores, nós tivemos que cruzar. O torcedor do Criciúma não vai gostar, mas eu tenho uma opinião bastante formada já há bastante tempo em relação a isso. Eu acho que hoje houve um conformismo e quando terminou o jogo o estádio inteiro aplaudiu. O estádio inteiro de pé, lotado, 30 mil pessoas, né? Todo mundo aplaudiu. O Criciúma se aplaudiu, os jogadores também aplaudiram tudo. Então houve um conformismo. Não, eu acho que o que teve muita influência para que o Criciúma não seguisse adiante foi o calendário daquele ano, de 92. Nós estávamos disputando paralelamente 2 competições. Bom, a gente tem que ressaltar que entre Criciúma e São Paulo, para a CBF, era muito mais vantajoso São Paulo do que Criciúma. Ponto. E nós tivemos marcados para 8 dias 4 jogos. A CBF marcou 2 jogos da Série B, já para o Criciúma já cansar, tipo, para não ajudar o Criciúma, né? No mínimo para não ajudar, porque não é possível que uma equipe que está numa terceira fase da Libertadores, a CBF marca 2 jogos, né, entre esses 2 jogos. Eu penso que se o Criciúma tivesse tido força política maior do que teve, ou tivesse tido uma visão diferente e não ter aceitado jogar tantos jogos em tão pouco tempo, eu acho que nós poderíamos ter superado São Paulo e vencido a Libertadores. Essa é uma coisa que não precisava, podia ter sido evitado, né? Podia ter adiado pelo menos um jogo para depois, né, das decisões. As decisões da nossa vida, os maiores jogos, os jogos mais importantes da nossa carreira. Nós perdemos o jogo com 1-0 e o São Paulo sabia que 1-0 não era suficiente para jogar aqui dentro, porque a última vez que ele tinha vindo, ele tinha perdido de 3. É o Brasil curtindo as emoções da Libertadores da América. Pintado, São Paulo é tudo pressão. Toque pra frente. Ajeitou Macedo, bateu! Gol! Passaram para o Brasil inteiro que aqui dentro nós éramos um bando de bandido, a torcida não se comportava e aí conseguiram fazer com que a nossa torcida ficasse quieta mesmo. E era para ter entrado aqui com a torcida quase pulando esse alambrado aqui para dar um choque neles e não aconteceu. Autoriza o árbitro, rola a bola em Criciúma, começa o jogo. A gente pressionou São Paulo, São Paulo ficou ali acuado. Como nós fazíamos, como eu falei, nós fazíamos com todo o time. São Paulo ali dentro, São Paulo Futebol Clube ficar acuado ali, ficar fechadinho só, se defendendo todo o primeiro tempo. E o detalhe mais importante desse jogo não foi nem tanto a defesa nossa, né, que a gente acabou se posicionando em alguns momentos. Foi então aquela bola do Cavalo na trave, ali seria 2-0, eu acho que o resultado do jogo seria outro. Vamos passando dos 20, aí Vanderlei descola o cruzamento. A sobra de Cavalo, ele bate bem, perna esquerda, na trave! Lá contra o São Paulo nós perdemos de 1-0, que na minha opinião
eu fui expulso injustamente. Eu me sinto muito culpado por ter ficado fora. Chorei um monte aí na arquibancada quando eu fiquei vendo o jogo e vi que a gente se despediu dessa maneira contra o São Paulo, que queria mandar em tudo, em todos. Então isso aí me deixa muito triste. Daí para Dilson, tome cruzamento na boa, Roberto Cavalo é pequeno, não acha Raí, bola na frente, olha o São Paulo. Gol! De braço, Márcio Rezende de Freitas determina o final do jogo. Se dizia e a gente estava muito confiante que a gente ia passar pelo São Paulo, a gente ia muito mais além. Para nós é uma experiência fabulosa e inesquecível. Enquanto nós vivemos, nós vamos lembrar desse fato com muita alegria e muita satisfação, realmente. A emoção, como jogador profissional, é o auge, né? Muito mais ainda, porque o Criciúma era uma equipe do interior, né? Mas são coisas do passado, coisas que a gente relembra bastante, e eu tenho muita alegria de ter jogado nesse grande clube e a passagem que nós tivemos, uma passagem vitoriosa por aqui. Comemore você, torcedor tricolor do São Paulo, e eu faço o destaque para a torcida do Criciúma, inteiro o estádio aplaudindo o time do Criciúma, aos gritos de olé, 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 tigre, tigre, um espetáculo bonito de reconhecimento de uma cidade por um clube que transformou esta cidade, o seu patrocinador, Eliane, o seu clube que colocou no cenário nacional. Ficou muito marcante para mim, foi uma entrevista que o Tele Santana concedeu na época, perguntado depois que ele venceu a Libertadores, qual time que ele mais temeu na Libertadores, ele realmente falou que o time que ele mais tinha medo era do Criciúma.